Então, na última cena eu tinha começado a mostrar para vocês aí a colocação dos eixos e borboleta, mas só que antes eu percebi uma coisa, né? Aqui a tampa, ela tem aqui algumas irregularidades já, e eu notei que o carburador está minando um pouco de combustível aqui pelas laterais da cuba, né? Verificando aí o nível da boia, eu vi que o nível da boia não estava alto para justificar esse merejamento aí. E eu observava que a junta sempre ficava um pouco úmida, né? Então provavelmente eu estou com um problema aqui de vedação nessa superfície. Talvez aí por conta dessas irregularidades aqui, os descascados. Uma maneira de você verificar se tem algum empenamento é com a régua, né? O ideal é uma régua retificada. Você coloca assim e posiciona contra a luz e verifica se não está passando fresta de luz, né? E se tiver algum empenamento, aí precisa de uma plaina. Então eu verifiquei contra a luz que ela tá dando uma passagenzinha de luz nas laterais. O centro aqui ele parece estar um pouquinho mais ressaltado do que as laterais. Nas oficinas profissionais que mexem com isso, para quem está disposto a mexer, eles têm uma máquina lá para fazer a plaina. Quando você não tem a plaina, o recurso que você utiliza é esse daqui. Uma lixa, eu estou usando uma lixa de ferro 120, fita crepe e uma pedra, né? Eu estou usando aqui um porcelanato, poderia ser uma placa de vidro, uma superfície plana, perfeitamente plana. E aí é um desafio você conseguir prender a fita crepe aqui direta na lixa. Então eu coloquei uma fita crepe com o lado colante colando nas costas da lixa, voltado para cima, e a outra fita crepe colada, né, na fita crepe de baixo para pegar na pedra. Aí ela fixou bem, né? Então a lixa bem esticadinha. E é claro, eu vou aproveitar também realizar aqui uma pequena plaina embaixo. E aqui o procedimento é simples. É você colocar o carburador em cima ali da superfície com a lixa e fazer movimento sem forçar muito, né? Movimento suave. E aí você vai fazendo isso até verificar que toda a superfície aqui embaixo se desgastou por igual, né? Não ficou nenhum sobreado assim. Aí ela tá aplanada. Então vou fazer esse procedimento para esse lado aqui e para essa face aqui, para ver se eu consigo aí obter um resultado satisfatório, né? Muita gente vai torcer a cara aí pro que eu estou fazendo, mas nas oficinas antigas, quando não se tinha uma máquina de planar carburador, eles faziam assim. E eu já li um manual de carburador que ele recomenda esse procedimento aqui. Então é o que eu vou fazer porque é o recurso que eu tenho aqui na mão. Então eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo e daqui a pouco eu retorno. Então aqui só para mostrar para vocês como a plaina nesse caso se justifica. Vejam que aqui nessa região, ó, a lixa ela pegou, mas tem lugares aqui que a lixa não atua. Aqui, por exemplo, aqui está mais escuro, esses pontos mais escuros é onde a lixa não está pegando. Então a superfície ali da pedra é plana, significa que ele realmente tinha aqui umas irregularidades, provavelmente estava dando passagem aí de combustível aí para a junta. E é claro que isso aí também atrapalha bastante, porque dá entrada de falsa de ar, né? Vai estar entrando ar por algum desses canais aí, o canal que comunica com o circuito principal, o circuito de marcha lenta. Então realmente a plaina aqui nesse caso se justificou, né? E ali eu vou seguir dando a plaina aí e daqui a pouco eu vou mostrando o progresso aí. Então isso é mais um pouquinho aí da evolução. E às vezes nós temos ideias, né? Tentar melhorar as coisas que a gente está fazendo. E eu tive a brilhante ideia de, como isso aqui é uma lixa d'água, botar um pouco de água. E me arrependi, né? Porque faz mais sujeira do que ajuda. Então se você se dispuser a fazer esse serviço, meu conselho é: não coloque água.
Às vezes a gente é meio idiota, né? Tem assim umas ideias brilhantes. Eu resolvi colocar água aqui na lixa, pelo fato da lixa ser uma lixa d'água, achando que isso ia melhorar a eficiência. E piorou. Aí eu tirei, coloquei uma lixa seca novamente, dei uma limpada aqui na papa que fez. Depois vou ter que caprichar aqui na limpeza para tirar todo esse resíduo, né? Mas o fato é que o serviço está andando, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, a superfície lixada aqui ela já está ficando toda por um. Será que vai ficar bom? A gente espera que sim, né? Que agora tem uma boa vedação aqui na junta, que não tenha mais aquele problema. Olha aqui, ó. Esses cantinhos aqui, ó. Isso aqui tudo dá passagem, né? Então eu espero que agora eu consiga uma boa vedação. Vou prosseguir aqui com o meu procedimento. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou usando toda a extensão, toda a área da lixa, fazendo movimentos assim, tendo cuidado de manter ele, né, bem assentado aqui em cima da superfície plana, para não comer mais um lado do que o outro, né? Mas ela lixar de uma forma bem plana, o mais plana possível, para conseguir aí uma planicidade o mais perfeita que esse método aqui me permite. Então vou dar mais um pause aqui, daqui a pouco eu retorno. Então depois do serviço com a lixa, né? A lixa e a pedra ali, eu usei uma pedra de porcelanato, que é uma superfície plana. Então esse aqui é o resultado aí conseguido, né? E aí vocês podem observar que aqui em cima, né, ela ficou bem uniforme, aqui bem plano. O acabamento da lixa aqui não ficou com sombreado. Então a superfície bem plana aí que vai garantir uma boa vedação com a junta da tampa. E aqui na base a mesma situação. Um outro lugar onde eu vi a necessidade de fazer a mesma operação foi aqui na superfície da tampa da bomba de aceleração, né? A bomba injetora de aceleração, que ela estava com empenamento aqui. E quando acelerava estava dando uma passagem de gasolina. Então acredito aí que aquele merejado de gasolina provavelmente foi resolvido. E espero também que alguma entrada falsa de ar que pudesse acontecer aqui em cima, que tenha sido aí eliminado. Mais um ponto aí que me preocupa é essa parte interna aqui. Eu não sei se está dando para visualizar bem. Eu vou tentar colocar aqui numa posição melhor para dar para ver bem isso aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar é justamente ali, aquele comido ali na boca do carburador, bem ali onde a borboleta trabalha, né? Não sei se está dando para ver bem aí. Ela tem aquele desgaste lateral ali onde a borboleta ela fica sentada, né? Nas laterais, só desse lado. O outro lado eu já verifiquei e não tem esse desgaste. Isso aí por conta de que desse lado de cá ela tem um came plástico no eixo da borboleta e que esse came gastou, né? E aí por conta da mola ficar do lado de cá, nesse tubo aí, nesse ressalto mais comprido, então o eixo acaba ficando descentralizado. E o resultado é que a borboleta ela vai roçando ali na lateral e vai fazendo esse desgaste aí. Então isso provavelmente aí está provocando uma entrada falsa de ar também. Perturba a marcha lenta, né, do funcionamento do motor. O ideal seria fazer um serviço de torno, colocar aí no torno e reabrir alguns décimos aí e usar uma borboleta sobre medida, né? Eu não tenho como fazer isso aqui, não tem quem faça aqui na cidade onde eu moro.
Então eu vou ter que me contentar em colocar a borboleta assim mesmo e trabalhar com essa limitação aí. Depois pensar em uma solução mais definitiva. Agora sim nós vamos falar um pouco sobre os circuitos que compõem o carburador. Aqui nós estamos mexendo com 2Z, mas isso aí vale para qualquer outra marca, outro modelo de carburador, né? Seja ele de corpo simples ou duplo. Então quando você está fazendo uma limpeza de carburador, com o que você tem que se preocupar a nível de circuitos, né? O carburador, o corpo dele, ele tem galerias. E aqui eu vou dar um exemplo de um e a gente já fala sobre esse circuito aqui, que é o circuito de marcha lenta. Esse circuito é fundamental para o funcionamento do motor. Quando você está parado aí num sinal de trânsito, quando o carro está parado ali, e nesse momento, aqui está sem as borboletas, a boca, né? Está sem borboleta. Mas quando o carro está parado e você não está acelerando, a borboleta está fechada aqui. Então você não tem o fluxo de ar passando por aqui e induzindo a sucção de combustível pelo circuito principal, que já já a gente fala sobre ele. Então quem atua nesse momento é o circuito de marcha lenta, né? E aí você tem que ver no seu carburador qual é o circuito de marcha lenta. Talvez esse seja aí o circuito mais importante, porque ele atua não só quando o carro está parado, né? Borboleta fechada, mas ele também funciona aí na parte da progressão, quando você começa a acelerar, que a borboleta vai abrindo, né? Ele até ali para 1500 RPM, 2000 RPM, você ainda tem o circuito de marcha lenta funcionando. E normalmente quando você está em velocidade de cruzeiro, a 80 até 100 por hora, sem afundar o pé no acelerador, numa reta, você usa também o circuito de progressão, que está interligado com o circuito da marcha lenta. Então aqui você tem que ter um cuidado especial, né? No corpo, o circuito de marcha lenta que é composto por esse pequeno orifício aqui, no caso do 2Z, né? Esse pequeno orifício, ele está se comunicando com o circuito interno, aqui umas galerias. E se você for ver bem, ó, ele sai aqui nesse orifício, que ele é um calibrezinho para entrada suplementar de ar, aí no circuito de marcha lenta. Ele fica aqui na região do Venturi, né? Mas esse circuito de marcha lenta abrange também. Eu vou tentar injetar aqui novamente, para que vocês vejam qual o percurso que a gasolina com ar faz, né? Espera aí, deixa eu virar. Ele abrange também um rasgo que você tem aqui. Esse rasgo é um rasgo de progressão. É um rasgo de progressão que você tem aqui na boca do carburador. Alguns carburadores, em vez desse rasgo, ele tem alguns furinhos ali, né? Intercalados. E ele também comunica com esse furo aqui. Esse furo aqui. Eu vou tentar injetar aqui para que vocês vejam. Não sei se vai aparecer aí. A iluminação aqui está um pouco comprometida. Saiu aqui. E aí vocês vão ver que o circuito de marcha lenta, ele comunica não só com aquele rasgo, mas também com um furo que tem ali já perto do pé da borboleta. Olha aí. Tá vendo? Então, isso aqui é o circuito de marcha lenta. E nele você tem que dar uma atenção especial, né? Quando você está fazendo a limpeza, porque ele é um circuito fundamental aí para o funcionamento do motor do seu carro. Tá? Geralmente, quando você tem uma marcha lenta irregular aí, o carro não segura a marcha lenta, não consegue ficar ligado. Aí boa parte dos problemas estão aí nesse circuito, alguma obstrução, carbonização, sujeira do combustível que vai se depositando ali, formando uma crosta. E na tampa do carburador,
essa entrada aqui no circuito de marcha lenta, que eu mostrei a vocês, né? Ele se comunica... Deixa eu ver se eu consigo... Ele se comunica com esse orifício aqui, ó. E quando você injeta o spray aqui, o WD ou o Cara 80, né? Que estou usando um lubrificante. Veja onde está saindo aqui, ó. Ele sai justamente no giclê de marcha lenta aqui, ó. Então, por aqui vai entrar o ar. Pelo giclê principal do primeiro estágio vai entrar o combustível, porque se vocês notarem aqui, o poço do giclê principal para o tubo emulsionador que está aqui dentro, ele se comunica aqui com o giclê de lenta, né? Que por sua vez se comunica com esse furo aqui, que vai se ligar com o circuito da marcha lenta, que também alimenta aquele rasgo de progressão. A gente já vai falar sobre esse rasgo de progressão. Então isso é o circuito de lenta, né? Esse orifício, esse giclê aqui que vocês estão vendo, que é um giclê rosqueado, né? Ele tem uma fendazinha aqui, você consegue tirar ele e colocar. Aí o circuito de lenta vai por aqui, por esse pequeno furo, um orifício onde a gente fez aquele teste, que vai se comunicar aqui com o furo que tem aqui abaixo da borboleta e esse rasgo que eu mostrei a vocês, que é o rasgo da progressão, tá? Então quando o carro está parado, a borboleta fechada, né, o ar é aspirado pelo giclê de lenta, a gasolina ela é aspirada pelo giclê principal aqui, que se liga aqui no duto do giclê de lenta. O giclê de lenta, deixa eu encontrar aqui uma chave para mostrar para vocês. Não, essa chave aqui não serve. Cadê a chave de fenda? Deixa eu encontrar a chave de fenda aqui. Então, o giclê de lenta, ele tem essa fenda aqui, você retira ele com a chave de fenda, né? Você só tem que ter um cuidado para não danificar a fenda dele. Ele é rosqueado na tampa do carburador, aqui no orifício dele, né? E aí, se vocês forem observar bem, olha como é o giclê de lenta. Ele é assim. Ele tem esses orifícios aqui nesse tubo, né? E ele é uma coisa só. O giclê de lenta, no caso do Brosol 2E, ele tem um giclê de ar aqui em cima, né? E esse pequeno orifício, que é o giclê de restrição do combustível. Normalmente ele tem duas numerações. Esse aqui é um 14560, mas para esse carburador aplicado aí ao meu carro, lá pela tabela, é um 45137, se eu não me engano. Então esses dois números, na verdade, ele está dando uma combinação, é um conjunto que engloba o diâmetro desse pequeno orifício aqui no pé do giclê, desse outro orifício aqui na cabeça dele e desses furos aqui e posição deles, né? Isso varia de giclê para giclê de acordo com a aplicação lá do veículo. Então, esse giclê, na verdade, ele funciona como giclê e tubo emulsionador, tá? Então, ele faz parte do circuito de lenta. Eu já vou voltar ele aqui para o lugar, mas antes, você vê que aqui na tampa também tem esses duas cabecinhas de latão aqui. Esse aqui é o giclê corretor de ar, é o corretor de ar do primeiro estágio. E esse outro menorzinho aqui é o corretor de ar do segundo estágio. Esse corretor de ar, ele também, assim como esse giclê, ele é interligado com um tubo perfurado lateralmente, que é o tubo emulsionador, né? Você tem dois tubos emulsionadores. Então aqui no caso da Solex Brosol,
eles optaram aí por uma montagem onde isso aqui é prensado, né? É uma mistura, uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Uma configuração pré-estabelecida lá, já calculada, e fixa, prensada na tampa. Então, jamais você vai retirar, até porque para retirar esses dois giclês aqui, corretores de ar, você precisa de uma ferramenta especial, e normalmente quando você tira, você acaba danificando, aí você tem que substituir. Você só retira num caso muito extremo, que não é o nosso caso aqui, tá? Então, só para comparar, né? Aqui dentro também você tem um tubo perfurado lateralmente, que é um tubo emulsionador, que é quem faz a mistura do ar com combustível no momento que o ar e combustível estão sendo aspirados aí. E nesse caso aqui nós estamos vendo aqui o giclê de lenta. Então sempre bom você dar uma verificada aí com spray, né? E uma verificada bem generosa. Eu aqui apenas bati um pouco para que vocês tivessem uma ideia do que compõe o circuito de marcha lenta no carburador. No caso dos carburadores Weber, geralmente o giclê de lenta, pelo menos o carburador corpo simples, ele é prensado, muitas vezes no próprio corpo, né? Não na tampa, mas no corpo do carburador. E o que você tem mais? Você tem o corretor de ar, que se parece muito com o giclê principal, né? Ele é rosqueado, geralmente também no próprio corpo do carburador. E dentro lá do poço você tem um tubo emulsionador. Então o Weber ele tem essa vantagem, você de repente consegue retirar ali o corretor de ar, desrosqueando ele, e puxar o tubo emulsionador. E aí de repente você pode até montar uma configuração de acordo aí com a sua criatividade e sua preferência, né? O que não é possível aqui. Aqui já vem uma configuração pronta para os giclês corretores de ar do primeiro e segundo estágio, né? A única coisa que você consegue tirar é o giclê de lenta, que também já vem numa configuração aí já pré-estabelecida, tá? Então abrangemos aqui o circuito de lenta, né? Você dá uma atenção bem caprichada aí nesse circuito. O circuito de lenta também envolve aqui a progressão, que nesse carburador é um rasgo. Foi uma solução aí que a Solex Brosol encontrou para esse modelo aqui. Alguns outros modelos de carburador também usam, né? Esse rasgo de progressão em vez de ser furos. Então esse furo aqui, ou esse rasgo de progressão, ele é importante no momento da transição. Quando você sai da situação em que a borboleta está fechada, carro parado, e você começa a acelerar. Então, entre o circuito de lenta e o circuito principal, que é quem vai descarregar, misturar combustível na hora que você está com a borboleta aberta, fica um buraco. E esse buraco ele é preenchido pelo circuito de progressão, que está interligado aí com o canal do circuito de lenta. Então, no momento que a borboleta vai descobrindo aqui o canal ou os furos, então os furos ali eles vão injetando gradativamente uma quantidade de combustível que garante que não fica um buraco no motor, né? O motor não dá aquela falhada ali para depois retomar a aceleração, né? Você tem aí uma aceleração gradual e constante. Então, por isso que o circuito de lenta ele é fundamental, ele é importantíssimo, e você tem que dar bastante atenção, colocar mesmo aí um WD-40 ou um descarbonizante Cara 80, sem pena, né? Então eu estou colocando um pouco aqui, depois eu vou dar uma caprichada melhor. Já vimos ali a tampa, já vimos aqui no corpo, né? Você verifica se quando você injeta aqui ele está saindo lá embaixo no rasgo, no furo ali da marcha lenta, se está saindo bem, se está saindo direitinho. Então saiu, está limpo, está desobstruído, você passa para o próximo passo, que são os circuitos principais do primeiro e do segundo estágio. Esse é um carburador de corpo duplo, né, como já foi falado. Tem carburadores que são de corpo simples, ele só tem uma boca lá, uma borboleta, e um só circuito principal. Então o circuito principal funciona em que situação? No regime de carga máxima, né? É quando você pisa o pé até o fundo ali, você dá aquela acelerada generosa no seu carro.
Aí entra em ação o circuito principal, que é composto pelo giclê principal, que ele é esse calibrezinho aqui de latão, ele tem um furinho aqui calibrado, né? Esse furo restringe a quantidade de combustível. Então aqui dentro você tem um poço, e dentro do poço um tubo de cobre ou de latão, semelhante ao corpo do giclê de lenta que vocês viram ali, todo perfurado na lateral. E essas perfurações aí que vão garantir a mistura do ar com o combustível. Porque ao passo que a gasolina está sendo aspirada por aqui, o ar está sendo aspirado aqui por cima, né? Então o ar vai sendo aspirado aqui por cima, e aí vai se misturar ali com o combustível aspirado pelo giclê principal. E isso aqui se interliga com o quê? Então vamos ver com o que isso aqui interliga, né? A gente faz o teste da seguinte forma: botar a tampa aqui e novamente encaixar o tubinho aqui do meu spray para mostrar onde que isso aqui se integra. Então aqui está, né? Segundo estágio, que é a boca maior, primeiro estágio, que é a boca menor. Então aqui no giclê principal do primeiro estágio a gente vai, se vocês forem ver, ele está saindo aqui pelo corretor de ar. Mas também, se fechar aqui o corretor de ar, aí eu vou obrigar o spray a sair aqui pelo difusor. Tá vendo? Tá saindo aqui pelo difusor. Porque aqui no difusor, se vocês forem ver, ele tem um pequeno tubinho lá dentro, que é um tubinho de cobre. Pronto. Esse tubinho de cobre que é por onde o combustível vai ser aspirado no momento em que seu motor está funcionando. Por quê? Quando o motor funciona, você tem um fluxo de ar passando aqui, né? Entrando aqui por cima, passando aqui por essa entrada aqui e por essa pequena peça aqui que é o difusor. E o difusor, ele tem um formato bem interessante, que na cabeça dele o diâmetro é menor, mas ao longo do corpo dele descendo, o diâmetro vai aumentando. Então à medida que o diâmetro vai aumentando, né, você vai tendo uma variação na velocidade de ar. Isso cria uma diferença de pressão, né, que vai gerar um vácuo que vai sugar aí o combustível, né, pelo difusor aqui. Aí você vai ter uma pulverização, né, pulverização de ar mais combustível, que vai descer borboleta abaixo, entrar no coletor de admissão e ser admitido pelos cilindros ali e ser queimado, fazendo o motor funcionar. Então isso tudo aqui, né, o giclê principal mais corretor de ar mais difusor compõe o circuito principal. Então aqui você dá também uma chateada para deixar limpo. Eu estou vendo que aqui está um pouco folgado, depois eu vou dar uma examinada. Provavelmente a minha trava aqui está um pouco folgada, né? Aí eu vou ter que retirar aqui para dar uma corrigida. Ele não pode ficar folgado assim, desse jeito como tá, né? Que aí não veda direito e aí a gente acaba tendo problemas aí. Então vou dar uma corrigida nisso aí depois. Não vamos nos ater a isso agora não. Então, circuito principal do primeiro estágio, circuito principal do segundo estágio, que é esse outro giclê aqui, né? Para esse modelo de carburador aplicado ali ao meu carro é um 102 e 102, segundo tabela, né? E ele se liga aqui também com esse difusor. Ele tem uma galeriazinha que vai aqui no difusor do segundo estágio, mas também vamos ver onde mais é que ele vai interligar aqui, ó. Ó, ele sai aqui nesse giclê corretor de ar aqui em cima, que é essa cabecinha de latão, né, que vai fazer aí a entrada de ar para misturar com o combustível. Então aqui é o circuito principal do segundo estágio. Mas além disso, vocês veem que aqui tem um tubinho de latão, que é o econostat. E o econostat ele se liga aqui nesse outro tubo aqui, ó, que sai, perdão, ele se liga nesse tubo aqui, ó, perdão, ele se liga aqui nesse tubo, ó, que sai aqui nesse tubo aqui do econostat, né? E aqui nesse outro giclezinho aqui em cima, que também é um corretorzinho de ar
para fazer misturar combustível aqui no tubo do Econostat. Ele funciona quando você pisa o pé no acelerador até embaixo, né? Que aí o mecanismo lá de acionamento da borboleta do primeiro estágio permite o acionamento do segundo estágio. No meu caso aqui é uma válvula, é uma cápsula pneumática que faz esse acionamento. Então no momento que a borboleta do segundo estágio abre, você tem um fluxo de ar aqui, aí você vai ter uma injeção de combustível por aqui, e se for uma carga muito severa lá, vai entrar em ação também o Econostat, dando aí uma potência a mais, né? Uma carga suplementar de combustível para o motor, né? Desenvolver, tá? Então esse também aqui é um outro circuito que merece uma atenção. Merece atenção, você tem que dar uma caprichada aqui. Esse outro tubo que vocês estão vendo aqui, veja, ele está saindo aqui, nesse orifício aqui. E esse orifício, olhando para o corpo, ele vai casar aqui nesse orifício aqui, ó, que sai aqui na lateral. É onde fica alojada a válvula de máxima, que a gente já discutiu um pouco sobre ela, sobre o funcionamento, né? Então lá no momento que você dá uma acelerada rápida, seu carro está devagar, está pesado, está carregado, ou subindo a ladeira, né? Borboleta abre, a inércia ainda não permite o motor subir de giro, então o vácuo ali dentro da cápsula da válvula suplementar de máxima cai e a mola empurra o diafragma para baixo, né? Dando a passagem de combustível. E ele vai subir aqui por esse orifício, vai comunicar com essa entrada aqui e vai dar aqui. Aqui fica dentro, esse tubo fica mergulhado dentro da cuba de combustível. Então o combustível ele vai ser aspirado por aqui, vai sair por aqui e vai entrar no circuito principal, né? Porque ele vai se comunicar com o circuito principal do seu carro. E aí você vai ter aí uma quantidade extra de combustível para dar uma potência a mais, fazendo com que o motor ele tenha força, né? Para subir de giro, e aí você possa fazer uma ultrapassagem, né? Enfim, e ganhar potência. Então é também um outro circuito importante que você tem que dar uma atenção, né? Você tem que dar uma atenção no momento que você está fazendo a limpeza do carburador, bater um descarbonizantezinho, tá? E aí sim, ele se liga aqui com esse orifício, que é um orifíciozinho de ar no circuito suplementar da válvula de máxima, ok? Então, os circuitos aí que compõem esse carburador, basicamente são esses, né? Circuito da marcha lenta, circuito principal e o circuito da válvula suplementar de máxima. Nem todo carburador tem a válvula suplementar de máxima. Então lembro aí que o Premium 86 que eu tinha, ele era alimentado por um carburador Weber 190, corpo simples, e ele não tinha aí esse mecanismo, né? Então basicamente é isso. Vou dar um prosseguimento aqui na limpeza e daqui a pouco a gente retorna aí com mais detalhes. Agora vem uma parte bem delicada, né? Que é a montagem das borboletas. Então a gente começa sempre aqui pelo eixo do segundo estágio, nesse caso aqui, né? E aqui é sempre bom dar uma verificada com lubrificante. Para tirar aí qualquer sujeira, poeira, qualquer coisa que venha a atrapalhar aí o funcionamento, né, do eixo da borboleta. Só lembrando que o eixo não pode ter folga, também não pode ficar prendendo, ele tem que correr bem livre, né? Então
dar uma limpada aqui para tirar qualquer sujeira, resíduo. Só verificar aqui que ele tem uma posiçãozinha, ó. Posição de colocar essa daqui. Tá? Ele fecha nesse sentido aqui, ó. Abre nesse sentido, fecha nesse sentido. Abre e fecha. Então isso vai determinar a posição da borboleta. Lembrando que esses furos eles não estão exatamente aqui no centro, né? Ele tem um ladinho aqui que é mais curto, outro mais comprido. E também na lateral ela não é reta, né? Então, só retomando aqui o quadro, né? Então, os furos eles estão deslocados em relação ao centro aqui da borboleta. E ele tem a lateral, o perfil dela é chanfrado, né? Assim e assim. Isso aqui diz respeito ao sentido de fechamento, né? Então normalmente ela fecha nesse sentido aqui, ó, assim. Ela fecha assim. Por isso que ele tem esse chanfrado inclinado assim, né? Para fazer o assentamento dela lá na boca. Então ela fecha nesse sentido. Então você tem que prestar atenção ao chanfrado para que a inclinação dele fique de acordo com o sentido de fechamento. Então a inclinação assim, ela fecha nesse sentido, né? Que é para assentar, ela fica assim inclinada quando está fechada, né? Abre, fecha. Então esse chanfre ele tem que estar casando, tá bom? E o lado menor, aqui o lado menor, ele fica voltado para o lado do fechamento da borboleta, aqui olhando por baixo, né? Então aqui é um momento assim que você precisa ter uma calma, cuidado na hora de colocar. Não pode ser com pancada, com martelo, não pode bater aí nada batendo, né? Você não pode marcar a borboleta. E aí muita paciência. Pronto, aqui ela fechou. Aí você vem com os parafusos e coloca. Agora a chave de fenda. Vou pegar aqui. Coloca ele ali, posiciona. Aqui exige um pouco de calma e cuidado, né? Você só faz encostar. Só encosta, tá? Dá uma encostada aqui para ela sentar. Vem com outro parafuso e coloca. Coloca ele com calma, cuidado e só encosta. E aqui agora o que é que você vai fazer? Você vai botar contra a luz e observar contra a luz. Não sei se está dando para vocês verem aí, não vai dar para ver o contra-luz. Vocês vão botar ele contra a luz, olhar por aqui e ver se não está tendo fresta de luz. Não pode ter fresta de luz, a vedação tem que ser perfeita, né? Eu vou fazer o teste aqui. Então, eu fui lá, coloquei contra a luz e verifiquei que está vedando perfeitamente. Aí agora o que a gente faz? A gente providencia aqui o aperto, né? Um aperto prévio. Mantendo aqui fechado, não pode deixar abrir. Minha preocupação é o enquadramento aqui, porque eu não estou vendo aí o que está saindo na filmagem, então não sei se dá um aperto prévio aqui. Bom, nesse momento tem pessoas que preferem cravejar o parafuso, aí se fosse de latão, mas essa é uma operação que eu não tenho como fazer,
É uma operação que requer muita habilidade, muita experiência para você não empenar o eixo. Normalmente só o aperto aqui, se você der um bom aperto, sem, claro, com cuidado, devagar, sem arrebentar aqui com a fenda do parafuso, aí você já tem a garantia de que o parafuso não vai soltar. Mas se você não se sente seguro, é bom ter à mão aí um trava-rosca, né? Uma trava química para rosca, onde você pode aí colocar a trava química para ter a garantia. Eu vou olhar de novo contra a luz para ver se está vedando perfeitamente. Então, pelo que eu coloquei, né, contra a luz assim, bem voltado para o sol mesmo, eu vejo que não tem frecha de luz passando. Então, significa que o assentamento está perfeito, né? Como tem que ser. Aqui eu estou prendendo a moça, mas sem apertar, porque senão eu vou apertar demais e vou acabar empenando aqui a cuba. É só para segurar, tá? Só para ter um apoio. Nada de dar aperto excessivo, porque isso aqui é um material, é uma liga de alumínio. Se eu apertar demais, vou empenar aqui a cuba. Então, segurei aqui na moça. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de trava química, só para garantir, né? Esse parafuso não vai de repente aí soltar. Eu dei um aperto neles aqui, então como está apertado, aqui a borboleta não vai sair da posição, né? Então eu uso uma trava química aqui de baixa resistência, prevendo aí que algum dia de repente eu possa refazer um reparo e não sofrer tanto aí para soltar os parafusos, né? Opa, acabei foi colocando demais. Então colocou ali a trava química. Alinhou o parafuso. Agora sim. Um aperto. Deixa eu soltar aqui. Eu não estou sentindo muita segurança aí nessa moça não. Vou aqui na mesa eu tenho apoio. Pronto. Sempre tomando cuidado para não arrebentar com a cabeça do parafuso, né? Aqui eu solto de novo. Então, mais uma vez, ponho aqui a minha trava química na rosca. Então vocês viram aí que a borboleta ela tem só uma posição de montar. Se você tentar montar errado não vai dar certo. Você não vai conseguir assentar a borboleta, ela não vai fechar, vai ficar travando, vai ficar enroscando. Então ela é feita para ter uma posição só. Pronto. Então esse aperto aí já é suficiente com a trava química, porque aí eu evito de ficar querendo cravejar esses parafusos, bater aqui no eixo, e como eu não tenho assim muita habilidade, não é minha profissão isso aqui, eu não vou ficar correndo risco, né? Então eu vou botar aqui de novo. Deixa eu ver se tem uma posição aqui que eu me sinta mais confortável. Deixa eu ver se eu consigo. Posição que eu me sinta mais confortável para fixar o carburador, né? De maneira que eu não venha aí. Não.
que a melhor posição vai ser essa daqui mesmo. Só tomando aí um cuidado para não provocar um empenamento. Livrando aqui também o assentamento da válvula de máxima, né? Pronto. Agora ele tá apoiado. Tá apoiado. Sem apertar. Aqui a amostra. Agora vem o eixo do primeiro estágio. Vamos dar uma limpada nele. Com um detalhe, né? E a época eu tive que providenciar a colocação dessa argoela porque o came de plástico aqui comeu. E foi isso que provocou aquele desgaste ali. E aí, se alguém que conheça bem, né? Que entenda bem aqui, estiver vendo e de repente quiser comentar, falar sobre esse desgaste que eu mostrei aqui na boca do primeiro estágio. Eu acredito que aqui eu tenho um problema de passagem falsa de ar. E muito provavelmente esse aqui é o grande responsável. Isso eu vou conferir quando montar, né? Depois da plana aqui. Pela marcha lenta irregular aí do motor, né? Que não me agrada, ainda não consegui um ajuste legal desse motor. Vamos ver se com essa intervenção eu consigo melhorar aí a minha situação. Então o eixo ele tem posição para colocar. Só lembrando que o lado do came plástico fica voltado para o lado da válvula de máxima, né? Porque ele tem um lado menor e um lado maior. E ele só tem uma posição também que aceita a montagem. Se você tentar montar de outra forma, vai dar errado. Pronto. Então o eixo está bem posicionado aqui. Só verificando aqui que não tenha nada aí pegando. Tem que trabalhar bem livrinho, bem macio, sem nada, né? Então o eixo do primeiro estágio fecha nesse sentido, abre nesse sentido. Deixa eu ver se a câmera aí está focalizando bem. Então ele fecha para cá, abre para cá. Então, uma vez que a gente vê a posição de abertura e fechamento, novamente lembrando, borboleta ela tem apenas uma posição, tem o chanfrado, e o chanfrado, a inclinação é assim e assim, né? Como ela está aqui. Então, ela tem que fechar nessa posição, tá? Vamos ver aqui. É isso mesmo. Abre, fecha. Abre, fecha. Fecha assim. Então, ela vai ficar... Deixa eu só conferir aqui direitinho. Porque ela também, esses furos, ó, ele é deslocado. Ele não fica exatamente no centro, não. Ele está deslocado um pouquinho aqui para cima, conforme eu estou segurando, né? Então isso aqui também é importante. Então me parece que a posição correta é essa. Vamos ver, né? Isso, acertei. Essa é a posição. Aqui uma dica importante, a gente não vai dar ainda o aperto final, porque o aperto final você dá no momento que você coloca a mola, né? Eu apenas vou colocar aqui, dar um pré-aperto para ela não ficar saindo aí da posição dela, mas o aperto final dela só vai ser aplicado quando a gente colocar a mola de acionamento aqui da borboleta no lugar. Por quê? Porque a mola ela vai dar a tensão, vai acomodar o eixo ali, vai centralizar o eixo. E aí, nesse momento,
você solta um pouco os parafusos aqui para a borboleta se acumular aqui, se acomodar aqui na boca, assentar, né? Então, uma vez que ela se assentou perfeitamente, aí sim você já dá o aperto final, né? E com a mola no lugar, já tudo assentado lá bonitinho, como tem que ser, certo? Só dou só um pré-aperto aqui. Estou verificando aqui que a borboleta está ficando folgada aqui mesmo com aperto. Isso não é bom. Bom, mesmo dando aperto aqui, ela está ficando folgada. Vou tirar aqui o parafuso para verificar aqui o que está acontecendo, né? Esse é o tipo de coisa que eventualmente pode acontecer e aí você tem que estar atento para não se passar, né? Que a borboleta não pode ficar sambando aqui dentro quando você dá um aperto no parafuso. Eu vou dar uma analisada aqui no eixo direitinho, dou um pause no vídeo aí, daqui a pouco a gente retorna aí com a continuação, ok? Agora sim a borboleta está apertando, né? Na verdade eu observei que a fenda do parafuso já estava ruim, eu não estava conseguindo dar um aperto direito, né? Aí, novamente é o que eu estava falando, o cuidado. Por sorte eu tinha um parafuso aqui sobressalente que me socorreu, né? Então que eu estou observando esse cane aqui, como é que tá a folga dessa arruela. Deixa eu ver se... Bom, depois eu vou me preocupar com esse câmbio aqui. Ali provavelmente a arruela ela tá muito estreita, tem que colocar